Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito obrigado a você que está chegando no nosso canal. Fico muito feliz em poder tê-lo, em poder tê-la como parte, como integrante desta família. É uma família pequena, mas eu espero que possamos estender, ampliar o nosso canal através de você, através da sua participação. Ou seja, por favor, você seja bem-vindo e dê lá um like, ajude-nos a expandir este canal e você já sabe qual o nosso conteúdo e qual o nosso objetivo. Padre Dalvan, muitíssimamente obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em abrilhantar o meu canal com essas respostas tão pastorais e tão sólidas que o Senhor tem trazido para todos nós. Com toda certeza, isto também se constitui para mim, sobretudo, uma fonte de aprendizado. Uma das questões que eu tinha em relação à Igreja Católica, e quando eu não tinha muito o que fazer, eu fazia questão de apontar o dedo, né? Achar defeitos na Igreja Católica. E uma das críticas que eu fazia estava relacionada à comunhão, à Santa Ceia. Por que os padres, só eles, comem do pão e bebem do vinho? E para o povo, eles só dão o pão. Quando aqui, na minha igreja, a gente come o pão e toma o vinho, todos nós. Por favor, Padre Dalvan, gostaria da sua colaboração, da sua resposta, como sempre, sóbria, autêntica, iluminadora, esclarecedora. Muito antecipadamente, obrigado pela sua participação. E tem mais uma pergunta que eu gostaria de explicar aqui. Vejam só, a gente não pode responder uma pergunta mal feita, né? Eu digo assim, missionário, às vezes uma pergunta ela nos induz ao erro. Uma pergunta mal feita que eu digo assim, uma pergunta que ela já vem com um erro. Então, uma pergunta errada induz a uma resposta errada. Veja só, a pergunta é essa. Os católicos só comem do pão, enquanto as outras comunidades cristãs não católicas comem do pão e do vinho. A nossa compreensão, a compreensão católica, ela é totalmente diferente. Nós temos mais elementos que não tem nas comunidades cristãs que não são católicas, então eles não vão entender. Bom, eles não têm Eucaristia. Né? Talvez eles nem conheçam essa palavra Eucaristia. Eucaristia é a presença real de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade, no pão e no vinho consagrados. Para nós, uma missa não é uma simples ceia, não é um simples banquete. A Santa Missa para nós é o santo sacrifício de Cristo na cruz. A Santa Missa é a memória do Calvário. Né? Essa compreensão não existe no protestantismo. Então, nós, católicos, não comemos do pão e nem do vinho. Não, pelo contrário, nós comemos o corpo do Senhor e bebemos o sangue do Senhor. Agora está certo no protestantismo dizer eu como do pão, porque realmente lá é pão, não é corpo do Senhor. Bebe do vinho, realmente é vinho, porque não é sangue do Senhor. Lá não há Eucaristia porque não tem sacerdócio. Para haver Eucaristia tem que ter sacerdócio. E Cristo instituiu o sacerdócio na última ceia, quando ele disse para os discípulos, depois de consagrar o pão e o vinho, fazei isto em memória de mim. Nessa hora, Jesus ordenava os apóstolos sacerdotes para celebrarem diariamente, até o fim dos tempos, a Eucaristia.
né? Então, quando nós católicos comungamos somente do pão consagrado, esse pão consagrado que é o corpo do Senhor, nós estamos comungando do Cristo por inteiro, né? Então, a Igreja Católica, ela não proíbe distribuir a Eucaristia sob as espécies do pão e do vinho. O padre pode muito bem distribuir sob essas duas espécies, pão e vinho consagrados. Mas na maioria de nossas assembleias cristãs, nós distribuímos a Eucaristia somente sob a espécie do pão. E isso não faz a Eucaristia mais fraca, porque não é a quantidade de pão e vinho consagrados para que a minha Eucaristia seja mais perfeita, mas a qualidade é o que importa. Então, se eu estou comendo só do pão consagrado, comungando só do pão consagrado, eu estou comungando o Cristo por inteiro. Ainda que seja só um pedacinho, um fragmento do pão consagrado, da hóstia consagrada, eu estou comungando o Cristo por inteiro, né? Para que a missa seja válida, aí sim é necessário que sejam consagrados o pão e o vinho. Mas a comunhão pode ser só sob a espécie do vinho ou só sob a espécie do pão consagrado, e estaremos da mesma forma comungando o Cristo por inteiro. Jesus fez alguns discursos em que ele se referia somente ao pão. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de São João, nesse capítulo 6, após a multiplicação dos pães, Jesus faz um belo discurso do pão da vida, já um ensaio para a Eucaristia, né? E ele fala só do seu pão, da sua carne. Depois ele fala também do seu sangue, mas ele fala mais no pão, que é a sua carne, né? O pão consagrado, que é a sua carne. Quando Jesus ressuscitou, ao comer com os apóstolos, ele já fazia alusão à Eucaristia, à confirmação da Eucaristia. E ele comia só o pão. Não ouvimos falar que Jesus bebeu na ressurreição, bebeu algum líquido que fizesse alusão ao sangue de Cristo. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que para nós, católicos, tendo o Cristo total, é o que importa para nós, né? Então, se eu comungar só o pão, não precisa ser um pão grandão, mesmo que seja só um fragmentozinho, mas ali está o Cristo todinho, né? Então basta só isto para que eu já tenha feito a minha comunhão perfeita. É uma questão de fé. É uma questão de fé, meus irmãos. Os sentidos nos enganam, né? Os sentidos dizem para nós que ali é pão, que ali é vinho. Os sentidos dizem que eu tenho que comer o pão, beber o vinho, mas a minha fé, não. A minha fé diz que o pão é o corpo do Senhor, ainda que meus sentidos me enganam, mas eu me baseio na palavra de Cristo, e se Cristo diz que aquele pão é o seu corpo, então é o seu corpo, ele está ali por inteiro. Então, nós católicos nos firmamos na palavra de Cristo e não naquilo que os nossos sentidos nos sugerem. Senão a Eucaristia vai ser para nós somente um símbolo, mas não é para nós um símbolo como é para os protestantes, por isso que eles fazem essas perguntas, que para eles é uma pergunta certa, mas para nós ela tem algum erro, porque nós não comemos pão e nem bebemos vinho. Comemos o corpo do Senhor e bebemos o sangue do Senhor. Eles sim, comem pão e bebem vinho. Como eu já falei, estou repetindo, porque lá não é Eucaristia, lá é uma simples ceia. E para nós a missa não é só uma ceia, mas é o santo sacrifício de Cristo. Eu repito isso como conclusão, como arremate dessa minha fala. Então espero que eu tenha contribuído, missionário, e temos mais perguntas para o próximo programa. Paz e bem.